Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações, nas últimas notícias do São Paulo, né, para esse jogo de logo mais contra o Flamengo no Maracanã. A provável escalação do Tricolor para essa partida, jogo importante, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo busca a recuperação, perdeu na estreia para o Fortaleza e hoje vai em busca de um resultado positivo. Carpini muito pressionado, mas o São Paulo vai em busca de um resultado positivo contra o Flamengo. Vamos ver aqui, né? Provável escalação, as últimas notícias, créditos, ESPN e também jogo aberto. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A ida de Thiago Carpini. Isso aí. Em momentos distintos, Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje à noite no Maracanã pela segunda rodada do Brasileirão. Enquanto a equipe comandada por Thiago Carpini vive uma turbulência, o time de Tite segue com números positivos em 2024. Até aqui, o time principal do Flamengo atuou em 18 jogos. Foram 14 vitórias, 4 empates e 36 gols marcados. Embora a fase do rubro-negro seja das melhores, o São Paulo costuma ser um obstáculo no caminho do Fla. Em 2023, as duas equipes se enfrentaram 4 vezes e os cariocas não venceram em nenhuma ocasião, incluindo a decisão da Copa do Brasil conquistada pelo tricolor paulista. Para tentar mudar esse panorama, o técnico Tite vai escalar força máxima para a partida de logo mais. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela de volta na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. A próxima partida sempre é a mais importante e esses pontos que muitas vezes nós pensamos que são administráveis, né, entre aspas, assim, são o que fazem a diferença no final. Então, é isso, como eu disse, nossa estreia em casa, a gente espera que o torcedor compareça e não só compareça, mas continue contagiando, né, a nossa equipe com a motivação, com gritos de incentivo. A gente tem visto que muitas vezes quando começa a desacelerar, os desgastes naturais da partida, muitas vezes a gente encontra forças, né, nesse apoio externo. Já o São Paulo vive um momento conturbado. Além dos resultados em campo, Carpini tem visto o departamento médico cheio. São 5 desfalques para escalar o time. Rames Rodrigues, Rafinha, Lucas, Luiz Gustavo e Wellington Rato estão fora. Desde a traumática eliminação no Paulistão, o tricolor paulista só venceu 1 dos últimos 3 jogos. Sob muita pressão, uma derrota pode fazer com que Thiago Carpini não permaneça no comando da equipe. Em busca de um respiro, o provável São Paulo que vai a campo tem Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Galopo, e no ataque, Luciano, Ferreirinha e Caleri. O que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar. Aí para o torcedor a chateação dele é a nossa e mais vezes parabenizá-lo que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive é o torcedor são paulino. Uma vitória do São Paulo hoje no Maracanã seria uma surpresa para você? Bastante. Opa, Loira, não vou mentir não, ficar enganando o torcedor não. Seria uma surpresa muito grande e eu sinto que os torcedores também pensam dessa forma. Porque o Flamengo é um time hoje que tem muito mais qualidade, tem um treinador que sabe motivar os seus jogadores. A gente mostramos, né, a prévia dos dois times. Provavelmente deve se confirmar as prévias, o Galopo sendo ali o articulador no lugar do Rames Rodrigues, que não vai poder jogar por causa de uma lesão muscular. Então, assim, entra pressionado diante de um time que está vivendo um momento muito mais tranquilo e que tem muita qualidade. Vai ser surpresa se caso o São Paulo vir de lá com um bom resultado. Agora, vale aqui citar que o Flamengo não foi tão bem contra o Atlético Goianiense, não sobrou na partida, ganhou, mas um jogo muito polêmico, com acréscimos, expulsões.
E agora o Flamengo também precisa mostrar mais futebol, que nós já vimos em alguns momentos da temporada. Concordo. O torcedor ainda está cabreiro, começou a Libertadores lá na Colômbia não da melhor maneira possível, mas a gente vê que é um time que promete ser um dos protagonistas da temporada. Eu concordo que o começo de Libertadores não foi da forma que o torcedor flamenguista gostaria. No Campeonato Brasileiro também da mesma forma, independentemente das polêmicas que a gente vem falando desde o final de semana, mas é um time muito competitivo. É um time que está jogando a ritmo de música, às vezes falta esse equilíbrio durante a partida, porque há uma oscilação dentro do jogo. O meio de campo do Flamengo é um meio de campo muito dinâmico. O São Paulo vai ter problemas, provavelmente com o Pablo Maia ali e também o Alisson no meio de campo. Eles vão precisar se movimentar bastante, se desgastar bastante para tentar equilibrar, pelo menos na marcação, esse meio campo no jogo no meio de campo dessa partida aí. Bom, depois a gente vai falar mais sobre Flamengo e São Paulo. Grande duelo nacional, times de camisas pesadíssimas, não é mesmo? Vamos falar daqui a pouquinho. Números ou ele falando? Números do Carpini, então vamos lá na tela. Antes do sair do muro, estou ansioso por esse sair do muro, vai ser maravilhoso. Saiu dos trilhos! São Paulo até a conquista da Supercopa do Brasil e depois. Até a conquista eram 5 jogos. Mas só 2 com o Carpini, não é isso? Supercopa do Brasil foi que ele ganhou do Palmeiras. Ele só tinha esse... Ah, não, ele tinha esse jogo, tinha o jogo do Corinthians, mas tinha outros, né? Não, já tinha outros antes, é verdade. O do Carpini. Então, até a conquista, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Não tinha perdido nada. Aproveitamento maravilhoso, mais de 73%, média de gols boa e gols sofridos, nenhum gol sofrido. E tem aquele asterisco lá importante no rodapé. Quebrou o tabu na Neoquímica Arena e depois empatou, ganhou nos pênaltis, mas ganhou a Supercopa do poderoso Palmeiras. Justo. Depois disso mudou tudo, porque o aproveitamento que era de 73% foi para 44%. Ele não tinha perdido e ele começou a perder. E aí? 4-4-4. O que aconteceu? Aconteceu que eu acho que ele não era nem tão genial quanto falavam antes e nem o burro absoluto que a torcida acha que ele é agora. Acho que as coisas... Ele teve os problemas que a gente falou aqui. Eu acho que ele também trouxe muitos problemas para si, pela inexperiência, pelo momento da carreira dele. E essa situação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É que essa questão do mais à terra agora está pesando muito. E tem todas as fofocas que a gente falou aqui ontem, o Breler lembrou, o caso Rames, essa passagem do Carpini pelo São Paulo vai ficar marcada principalmente por isso. Muito barulho, né? Muito tumulto. Fora todos os problemas do São Paulo em campo, que a gente já falou aqui, o São Paulo está intranquilo. Está intranquilo por causa disso. Se a gente lembrar, eu não vejo que o Carpini, quando chegou no São Paulo, foi insensado esse patamar de um técnico genial. Aquela semana foi. Não, Aquela semana rolou, acho que até a Ana Maria Braga, não foi? Rolou coisa. Mas acho que ele não chegou a um patamar de, nossa, é um novo Guardiola do futebol brasileiro. Não a esse ponto. Mas o ponto do Carpini é, qual é a identidade de jogo dos trabalhos bem-sucedidos do Carpini? Eram times geralmente mais reativos, foi assim no Juventude, que ele sobe o time para a Série A, foi assim no Água Santa, que ele chega a uma final de Campeonato Paulista. Era assim no Guarani, em que ele fez um bom trabalho na Série B. Então, os trabalhos do Carpini em clubes mais humildes, mais modestos, eram de times muito competitivos, de times capazes de serem intensos o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, nunca tinham essa obrigação. Mas só podiam ser assim, né, Brilha? Pelo material que ele tinha. A esperança é que ele virasse a chave quando tivesse um São Paulo na mão. E assim, nem por isso, não eram times só ali que se retrancavam. Eram times que tinham um repertório, que conseguiam sair com a bola, mas naturalmente não eram times de muita posse de bola, não eram times dominantes, protagonistas. E no São Paulo, quando o São Paulo contrata um técnico como ele, você precisa também entender as características do treinador. O treinador sempre jogou dessa forma, sempre valorizou isso. E internamente vai se fazer uma grita para colocar um jogador como o Rames, que naturalmente compromete esse estilo. Não estou falando que o único problema do trabalho do Carpini é o Rames, mas só para um contexto, para entender que, às vezes, o que o São Paulo esperava do Carpini
é algo que ele ainda não ofereceu na carreira, que ele vai precisar ter mais repertório ou trabalhar em times que, mesmo mais modestos, vão exigir isso dele, um jogo um pouco mais elaborado, um pouco mais de posse. E hoje é o cenário em que o Carpini talvez possa ser Carpini de fato, que ele possa ser reativo com algum conforto, que ele possa tentar fazer o time ser competitivo, principalmente sem a bola. Então, nesse cenário, jogando fora de casa contra o Flamengo, que tende a ser o time protagonista, pode ser que o Carpini consiga a virada de chave que se espera, que é respeitar a identidade de jogo dele, os princípios, as ideias que o levaram até o São Paulo e, quem sabe, no São Paulo, ele consiga convencer a diretoria ou até mesmo o torcedor de que a filosofia dele, de que as ideias de futebol que ele tem podem ser aplicadas de uma maneira e o São Paulo pode ser competitivo assim. Eu vejo que o Carpini começou a se perder quando ele começa a trair essas convicções, em que o São Paulo deixa de ser intenso, em que o São Paulo, de certa forma, para jogar com a bola, perde segurança defensiva. Para encaixar o Rames, ele perde um jogador lá na frente para fazer recomposição. Então, quando o técnico traz suas próprias convicções, é o começo do fim. Então, o Carpini hoje, no Maracanã, ele tem condições de retomar muito do que o fez ser bem-sucedido como treinador. E eu acho que ele começa a se perder também, tem algumas partes que são erros dele, como qualquer técnico, mas ele começa a se perder quando ele fica um tempão sem o Caleri, aí tinha o André que estava chegando agora, sim, começa a fazer os seus golzinhos, que é o que se espera do André. Ele começa a se perder, o Carpini, quando ele perde o Lucas, quando ele perde o Rafinha, quando ele perde o Rato. Aí que técnico não vai se perder no São Paulo? Mas a pergunta lá era... Quando ele é quase que obrigado a colocar Rames Rodrigues. A pergunta lá era onde ele começou a se perder. Isso tem uma cronologia. Eu acho que ele começa a se perder antes mesmo da pressão pelo Rames, antes do jogo do Ituano? Do surto de contusões. Ali teve ele querendo jogar como um caranguejo num jogo em que o São Paulo não podia jogar daquele jeito. A torcida lembra disso. Foi a primeira vez. Então, como a pergunta era onde começou, imagino que seja em função do tempo, embora onde tenha a ver com lugar, não com tempo, mas enfim, está subentendido aí pela língua portuguesa moderna, né? Eu acho que chamar o professor Pascoal. O primeiro foi a falha dele, acho que foi uma coisa muito dele. Aquela era uma desclassificação, ia ser uma desclassificação autoral. Mas essa é a zona. Ficou mais para frente. Essa é a zona de conforto do Carpini, porque antes, quando no Juventude, no Água Santa, quando ele abria um gol de vantagem, ele podia administrar. Você acabou de falar o nome dos times que ele treinava. Total. E era o Ituano lá em Itu, pelo amor de Deus. O Ituano ganhou um jogo no campeonato do Corinthians. Até um profissional bem-sucedido, que o cara faz isso a carreira inteira como técnico e dá certo. Até ele virar a chave, não é porque ele não sabe... Mas ele está aí para virar a chave. Não é porque ele não sabe a grandeza do São Paulo. É porque isso requer tempo, requer experiência, porque ele não estava pronto para esse desafio. Eu vou ser o chato e repetitivo, Abel. Não, mas você tem que ser. Ele precisava ter ganho mais experiência, mais rodagem, passado por outros clubes, por outros desafios, para poder adicionar a bagagem dele, ao baú que ele carrega consigo de ideias, de jogadas, o seu livro de jogadas, playbook. Ele tinha que ter rodado mais para chegar no São Paulo, gente. Eu estou batendo nessa tecla desde que ele foi anunciado. E fui um dos poucos que fiquei aqui batendo contra quando, naquela semana, exaltaram-no como se fosse o novo Tele Santana. Calma que não é por aí. Mas eu não acho que ele chegou a ser exaltado a esse ponto. Foi exaltado, o carpinismo, estou carpinizado, os torcedores falavam. Isso é natural, gente, calma. Aí fui xingado, bateram de todo jeito. Ele não estava pronto para ser técnico do São Paulo. Os desafios são muito grandes. As exigências são diferentes daquelas que ele teve antes. Ele precisava ter passado por outros clubes, crescido na carreira para chegar no topo no São Paulo, que é gigante e que exige o máximo dos técnicos. Ele não está pronto ainda para isso. Por isso ele se perde, por isso ele toma caminhos errados. Às vezes acerta, às vezes pode errar. Acho que hoje ele pode fazer um bom jogo no Maracanã, mas o São Paulo exige outro tipo de coisa. Como você disse, um histórico, uma ideia de jogo, um conceito de futebol, uma filosofia que traga algo diferente do que ele fazia no Água Santa e no Juventude. Temos as prováveis escalações de Flamengo e São Paulo, para a gente continuar aqui a nossa análise, começando com o time da casa. Com o Flamengo, só vou citar dois hoje. O Flamengo de tanta gente
de Rondinelli, o deus da raça, e de Leandro, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Ao Leandro Moser, Figueiredo Júnior, Adílio Andrade Zico, Tita Nunes Lico. Ou exagerei que o Leandro é um dos maiores laterais direitos da história do futebol? Na final da Libertadores de 2019, eu tive a oportunidade de fazer a transmissão que foi para os cinemas de todo o Brasil, com o nosso amigo Silva Júnior narrando e com o Rondinelli como convidado especial. Maravilhoso. O Silva Júnior não conseguiu narrar o gol da virada, porque o Rondinelli deu um pulo, arrancou o cabo do microfone. De tanta vibração naquela hora. Em pulo, o Rondinelli é especialista. Exatamente. 78 Grande Rondinelli, gente muito boa. Do técnico Tite, com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Varela estava fora no último jogo, tanto que o Ayrton Lucas jogou... Ele teve um quadro viral, né? Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Ainda com Bruno Henrique entrando durante o jogo, deixando a marca de artilheiro. Tricolor do Morumbi também só vou falar 2 hoje. Pita, o São Paulo de Pita e o São Paulo de Pedro Rocha. E basta. E já que eu falei aquele lá, Valdipério, Getúlio, Oscar, Dário Pereira e Marinho, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Esses 2 times, o Flamengo era campeão do mundo de 81, o São Paulo era máquina, bipaulista de 80 e 81. Eles abriram a temporada de 82 com 2 jogos. 3-2 Flamengo de virada em São Paulo, 4-3 Flamengo no Rio. É mole? Então eu falei que ia falar 2 nomes, mas você falou um nome maravilhoso, eu vou repetir. O São Paulo que vai ao Maracanã hoje é o São Paulo de Serginho Chulapa, de Sérgio Bernardino, da camisa verde e branco, o maior artilheiro da história do tricolor do Morumbi, Serginho Chulapa. Hoje, o São Paulo com Thiago Carpini, não sei por quanto tempo. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arbolenda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Seleção Brasileira, Alisson, Luciano. Luciano gosta de jogo grande, hein? Gosta. Ele gosta de meter gol nesses jogos, gosta de provocar adversário. Galopo tem sido muito pedido pela torcida tricolor. Ou Michel Araújo. Ferreirinha. Vou mudar meu palpite, hein? Ferreirinha vai jogar? E o Calerão? Caleri sempre tem gol. Meu Deus, meu palpite tá mudando, hein? Depois dessas falas do Breiler, fala do Eugênio, Caleri escalado, professor lembrando o Serginho Chulapa. Vamos lá com o nosso Sai do Muro de hoje. Complicaram no meu palpite. Ué, saiu do mureteiro do Pratos pra você hoje? Eu tô sentado no lugar dele. Deve ser por isso. Gostei dessa, hein? Empate, vale? Você incorporou o Pratos mesmo, baixou né? um Prates aí. Incorporou o Pratos, sensacional. Eu acho que Eugênio Leal e Breiler tem que ficar para os 2 últimos, né? Porque a narrativa deles é de uma vitória avassaladora do tricolor, de tanta gente. Eles não falaram isso. Calma. Vamos começar com o professor Celso Dario Unzelt. Você me cobrou uma goleada. Você falar assim, essa palpite vai ser Não goleada. cobrei, tô brincando. Pra você, assim, pro teu padrão, 3-0 é goleada? 3-0, não é aquela goleada, mas é uma goleada. Mas eu esperava mais, hein, prof? Você prometeu. Não, 3-0. Pressiona mesmo. 3-0. Acho que o Flamengo faz 3-0 no São Paulo hoje. Caleri vai jogar, Ferreirinha vai jogar. Não vai ter um golzinho do tricolor? Acho que não. 3-0 para o Flamengo é o palpite do professor Celso Unzelt. Caleri vai jogar, né? Vai. Luciano? Mas tem que tocar nele. Luciano, Ferreirinha vão jogar. Vão. Tricolor mordendo, Carpini e Rames hoje não joga. Galopo não sei se vai jogar, a gente viu aí. Vai ter gol do Tricolor, então o meu palpite é 3-1 para o Flamengo. Certo? Tá bom. Quase que deu o meu, deu um gol pro São Paulo, tá certo. Vamos agora com Breiler, que enfatizou as qualidades e as possibilidades. Tricolor. Quero mandar um abraço para um amigo que está nos assistindo, Rodrigo Bueno, Bubu. Mandou mensagem, ele está desde o começo, viu, com a gente. É que eu vi depois, mas ele mandou, não são 15, são 14 títulos do Real Madrid. Rodrigo Van Bueno. E falou que não vê todas essas possibilidades para o São Paulo. Palpite do Bubu. 2-0 Flamengo. Bubu, que é a estrela do F90, ao lado de William Tavares. Esse palpite do Bubu aí, a gente sabe quais são as intenções. Eu não sei.
Não, ele falou, eu confio nele. Qual o seu palpite? Eu vou cobrar um de você também. Pelo menos um gol para o São Paulo. Não. Mesmo? Você cornetou a defesa do Flamengo, vai ter que ter gol do São Paulo. Prof, você mesmo disse, aqui não precisa de coerência. Não precisa de coerência? Não, a gente comenta uma coisa, palpite é outra. Palpite não é ciência. Tem que explicar, então. Palpite é palpite. Então vai lá. Mas eu peço desculpas, porque muitos torcedores tricolores vão ficar bravos com o meu palpite. Tem que pedir desculpa, não. Não, vão ficar bravos com o meu palpite, porque tem muito torcedor do São Paulo que deseja um tropeço hoje para cair o Carpini. Mas vejo que o São Paulo tem condição de fazer um jogo competitivo, não pode empate, então vai 1-0 São Paulo. Você foi coerente com o seu discurso. Não era para ser coerente. Então Você deixa eu mudar. foi coerente, não. Você enfatizou, você elogiou, você falou dos defeitos do Flamengo e você apostou no São Paulo. E falou Quero ver o gênio. Bom, estou honrando o meu histórico nos palpites de apostar no azarão. Então vamos lá, Eugênio Leal. Será que ele vai se contradizer? Abel, uma das artes mais importantes da vida é a arte da interpretação, saber decodificar o que está sendo colocado aqui. O senhor está insinuando que eu interpretei errado a sua fala? Você está, de repente, deturpando um pouco. O diagnóstico do Abel pouco matou empolgado, o seu palpite. Eu falei que o Flamengo é melhor. Só um momento. Professor, o que você entendeu da explanação dele? Acho que você está um pouco empolgadinho. Eu? É. Não, mas o que você entendeu quando ele falou sobre o jogo? Não, eu Qual vai ser o entendi que palpite o dele? São Paulo, eu espero um palpite pró-São Paulo. Pelo menos um empate. Eu não entendi igual, um não. empate Assim, não pode. então O você empate também não é permitido. Não é permitido. Eu falei aqui que o Flamengo é melhor time, que o Flamengo, se jogar tudo que sabe, vai ganhar não só do São Paulo, como de qualquer um. O Flamengo joga ao lado da sua torcida, em casa. É O Flamengo é favorito para o jogo. Agora, o meu discurso todo foi no sentido de diminuir essa empolgação de alguns achando que o São Paulo está por baixo e que o Flamengo vai atropelar o São Paulo. Não. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, que o São Paulo tem chance de complicar o Flamengo. Mas Você o Flamengo conseguiu, viu? sempre... Você conseguiu o seu objetivo, porque eu ia palpitar uma goleada pro Flamengo, mas depois de ouvir você, que eu respeito uma muito, baixada na eu tua mudei bola. para 3-1. Então, meu palpite é 2-1 Flamengo. Não é permitido empate. Acho que o Flamengo tem favoritismo no jogo, então é 2-1 Flamengo. Como assim? 2-1 Flamengo? Acabei de falar que o Flamengo é um time melhor, que o Flamengo joga em casa, que se jogar tudo o que sabe, ganha não só do São Paulo, como de quase todo mundo do Campeonato Brasileiro. É muito forte, que ele tem, às vezes, baixado muito o ritmo no segundo tempo, ele não pode fazer isso sob o risco de sofrer mais do que está acostumado, mas ele é melhor que o São Paulo, ele é favorito para o jogo 2-1. Só acho que não há uma distância gigantesca para que mereça você colocar uma goleada, uma vitória cachapante. Não acho dessa forma. O São Paulo tem armas, tem possibilidades de equilibrar o jogo com o Flamengo. E a gente brinca muito, mas falando sério, já vimos tanta coisa em futebol, tantas vezes que a gente vê que o time tal é muito melhor que o outro, vai atropelar e acontece no jogo tudo diferente, né? Mas o meu palpite é 3-1 para o Flamengo, o seu é 2-1 para o Flamengo, 3-0. o seu é 3-0 Flamengo e o do Breler é 1-0 São Paulo. Lembrando que minha missão neste programa é evitar que a gente vire munição em preleção de treinador, porque aqui aqueles palpites, 4-0, 3-0, ninguém dando nada pelo outro time, eu faço esse contraponto aqui. Tá aí, galera. São Paulo que hoje visita o Flamengo no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega pressionado aí, o Thiago Carpini, que tá a corda bamba, né? Tá praticamente já demitido do São Paulo e hoje vai fazer esse jogo contra o Flamengo. Jogo complicado. O Flamengo tem um bom time, né? O São Paulo chega num momento conturbado, sem muita confiança, né? Os resultados na última partida mesmo, na estreia do Brasileiro, perdeu para o Fortaleza e hoje vai em busca da recuperação. Se tem um jogo bom, né, para o São Paulo dar uma resposta, esse de hoje, né, contra o Flamengo. Um grande adversário, mas não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. A provável escalação com o Rafael no gol, Arboleda e Diego Costa na zaga, Igor Vinícius, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Galopo ou Michel Araújo, Luciano Ferreira e o Caleri. Esse é o provável São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Flamengo no Maracanã. O São Paulo que ainda tem, né, essas questões aí de jogadores lesionados, jogadores importantes,
que não estão à disposição do Thiago Carpini, mas o Ferreira já voltando hoje, né? Ele que ficou alguns jogos sem poder jogar também, mas ele já voltando hoje, é uma ótima opção, e principalmente, né, para esse jogo aí contra o Flamengo, é mais uma boa opção aí para o Carpini. Vamos aguardar nesse jogo aí de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários, torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória, deixa seu palpite aqui, deixa aquele like também, né, se você acredita numa boa vitória hoje. 1-0 para o São Paulo já seria um baita resultado, né? E ainda mais se tratando de um jogo grande, São Paulo vencendo, conseguisse um resultado positivo, iria dar confiança, né, moral para a sequência dos próximos jogos. A situação do Carpini a gente não sabe, né? Se em caso de vitória a diretoria vai manter ou se já bateu o martelo mesmo que vai demitir o Carpini. A questão é que ele está muito pressionado mesmo e vai para esse jogo de logo mais aí tentar, né, buscar um resultado positivo para, quem sabe, dar um pouco mais de calmaria, se é que no São Paulo está difícil, né, calma, tranquilidade, porque é jogo atrás de jogo e o time não vem fazendo boas partidas, o desempenho, né, muito abaixo, mas vamos aguardar essa partida de logo mais. Obrigado a você que assistiu até o final, se inscreve aí, vai ter bastante vídeos aqui no pré-jogo, pós-jogo, se inscreve, ativa o sino, valeu e até a próxima, galera.